Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e esse vídeo é referente ao eclipse solar que acontece no dia 4 de dezembro de 2021. Lembrando que aqui eu utilizo a astrologia védica, o posicionamento é sideral, é diferente da astrologia ocidental. Por conta disso, o eclipse acontece no signo de Escorpião, mais precisamente na mansão lunar Jesta Nakshatra. Bom, como todos estavam esperando, por esse vídeo, talvez acho que esse é um dos vídeos mais aguardados, do ano, que são os referentes aos eclipses, porque quem já acompanha a astrologia e quem já está num grau de consciência mais elevado, sabe o quanto os eclipses influenciam a nossa vida pessoal e o coletivo, no geral. 2 semanas atrás nós tivemos um eclipse lunar em Touro, em Kritika Nakshatra, onde o assunto foi a verdade externa, a verdade sobre o outro, a verdade sobre você também, a um nível muito material. E, como nós temos sempre 2 gatilhos de eclipse, sempre o lunar solar, chegou o momento da gente ter o segundo gatilho nesse eclipse solar, que acontece no signo de Escorpião. Então eu vou falar um pouquinho sobre Escorpião, sobre Jesta, intuitivamente puxar a energia dos trânsitos que vão estar acontecendo. Quem não conhece meu trabalho, peço que leia a descrição. As consultas pessoais até esse momento estão em promoção. Vai ficar mais alguns dias, talvez até o dia 3 ou 4. Ao final desse vídeo, teremos as indicações de mantra e remédios referentes ao eclipse, que seriam as diretrizes, e a live, tá? Esse vídeo aqui é gravado, mas depois que você estiver assistindo esse vídeo, nós vamos entrar numa live onde eu vou responder as pessoas sobre as energias do eclipse. Então, nós não vamos ter tarô ou oráculo nesse vídeo, tá? Porque nós vamos ter uma live depois. Para quem não sabe, Escorpião é um signo que fala sobre transformação, morte, escuridão, sexualidade, poder, desejo. Escorpião é regido por Marte na astrologia védica e por Plutão na astrologia ocidental. Eu, dentro dos meus estudos, eu sou guiada, não só dentro dos meus estudos teóricos, mas dentro das minhas canalizações, eu sou guiada a ler das 2 formas, tá? Eu sou guiada a usar os 2 planetas para reger Escorpião especificamente, exatamente porque são 2 planetas que falam de assuntos diferentes, mas Escorpião é basicamente formado pela necessidade de guerra, pela força, pelo poder, que é a energia de Marte, e para causar transformação, para causar mudança, que é a energia de Plutão. Então eu vou falar durante todo essa energia do eclipse, eu vou usar muita referência dos 2 planetas, porque o principal gatilho desse eclipse é transformar aquilo que a gente não consegue transformar sozinho. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, e é como se o universo tivesse uma linha do tempo que precisasse ser cumprida. Mas nós somos humanos e temos livre-arbítrio. Então, a partir do momento que a gente está, a grande maioria desacordado e sem consciência de que a gente tem algo a cumprir, um trabalho a fazer, e de que a gente tem que evoluir como espécie, a gente tem que evoluir e a gente tem que se render ao processo de ascensão, que muita gente acredita que é ruim, porque tem gente que é muito resistente à mudança e, como não conhece outras formas de viver e acha que
Aquela é a única realidade possível para si, resiste à mudança. Então, os eclipses eles são gatilhos dos quais a gente não tem controle, que precisam transformar a âmbito coletivo. Esse é o último eclipse do ano, e não só por causa disso, porque acontece às vezes a gente tem eclipses muito poderosos no meio do ano ou no começo do ano. Mas esse especificamente, ele é muito transformador e muito forte devido à localização e ao que vai acontecer logo depois e o desencadear que vai trazer toda essa transformação. O eclipse vai acontecer em Jyeshta Nakshatra, tá? Astronomicamente falando, é na estrela de Antares, que é a estrela da guerra, para quem não sabe. Essa estrela, ela é regida por Indra. Indra é o deus da guerra e tem energia total, energia de Marte. No dia 5, dia seguinte ao eclipse, Marte entra em Escorpião. Quando eu estava meditando, né, sobre como isso ia ser pra gente, né, porque eu tento ter uma visão muito específica de como as coisas vão ser, então eu medito várias vezes e vou recebendo as informações de uma maneira muito específica para passar para vocês. Normalmente vem através de visões e eu interpreto para vocês como acontece. Eu vi uma imagem, uma cena do universo e me mostraram quando quando um meteoro, entra na camada de ozônio. Vocês sabem o que acontece? Automaticamente aquele objeto ele entra em combustão. Ele atravessa e ele fica combusto, né? Basicamente, o ponto aonde o gatilho do eclipse vai acontecer, que é em Antares, que já é uma estrela extremamente agressiva e forte, dentro do Escorpião, é no coração, dizem que é no coração do Escorpião, né? Da constelação. Aquele ponto, ele vai se tornar uma roda de fogo. E aí, Marte vai passar ali. O que vai acontecer com Marte? Ele já é forte, ele já é agressivo, ele já é combusto por natureza. Marte vai... Eu não consigo intuitivamente saber como isso vai desencadear a nível coletivo. Talvez porque não seja o tipo de trabalho que eu faço aqui, porque eu sou sempre guiada ao desenvolvimento pessoal. Mas tem vários outros astrólogos, né, e videntes e médiuns e trabalhadores de luz que são mais focados a nível coletivo, né? Mas eu já há alguns dias eu tenho tido uma sensação de medo, não só a nível pessoal, porque aí já é questão de estar acontecendo na minha casa 12 e de eu ter Ketu exaltado ali. Então, para mim o gatilho vai ser muito, muito pior, assim, do que eu acho que para muita gente. Mas eu tenho tido um medo a nível coletivo na verdade, é mais que uma empatia por aqueles que não estão cientes, não estão conscientes e ainda estão desacordados. Aqueles que não se renderam ainda, né, ao processo de ascensão, não se renderam ainda àquilo que é desconhecido e
Só um instante, gente. Porque pra gente que tá aqui é difícil, mas a gente sabe, talvez quando os gatilhos começarem, a gente vai olhar e vai falar assim, isso é por causa do eclipse. Isso está acontecendo por causa do eclipse que deu um gatilho, então eu vou observar o que eu tenho que mudar, eu vou me render à mudança e à transformação, né, que o universo está propondo para todo mundo. Mas eu fico pensando naqueles que não têm essa consciência e que vão ter tudo trocado de lugar e tudo alterado e tudo mudado. E eu sei que tem muita gente que lida, né, com pessoas que estão inconscientes e desacordadas a nível espiritual e que são rejeitadas, né, por essas pessoas até depois, quando a gente está desperto, né, a gente passa por muito isolamento e muita solidão e rejeição por aqueles que acham que é porque não tem certo e errado, né? Eu acho que karmicamente falando, cada um veio para passar pela experiência que está passando. Então eu já não consigo mais, por exemplo, ter raiva de uma pessoa que me considera maluca ou... Não consigo. Eu só tenho empatia e desejo que ele tenha melhor trajeto, a pessoa tenha o melhor trajeto na jornada dela possível, que não seja doloroso. Mas a gente sabe que é. Que pra gente a gente considera doloroso, mas eu acho que é muito pior para essas pessoas. Então, eu não estou dizendo que vai ser um período fácil, mas eu estou dizendo para vocês se agarrarem no privilégio que vocês têm de estarem acordados e conscientes. Isso pode ajudar muito a compreender o que está mudando, a compreender o que está acontecendo, a compreender o porquê determinadas coisas são tiradas, porquê determinadas coisas acabam, porquê determinadas coisas não dão certo, ou depende, né, do gatilho de cada um. É um momento onde a gente deve se conectar muito espiritualmente, porque o eclipse total solar, ele traz muita confusão mental. E essa confusão mental ela não vai ser aquelas que deixam a gente triste, isolado, que fazem com que a gente baixe a energia a ponto de ficar depressivo. Vai ser o oposto. É aquela confusão mental meio borderline, sabe? É aquela confusão mental agressiva. É quando você não entende o que está acontecendo e quando você vê tudo mudando e você não aceita e você fica agressivo. Então, se você tem um nível de consciência, observe os seus atos e observe os atos dos outros. Porque períodos de muita agressividade vão entrar. Então, a gente está entrando no final do ano, as pessoas naturalmente ficam agitadas. Só que esse ano especificamente vai ser um pouco mais complicado. Cuidado com muvucas, festas cheias, todo qualquer tipo de situação que seja suscetível a briga, confusão, gatilho de agressividade. A gente está entrando no período festivo, então assim, é o que eu falo, festa de empresa, festa de ano novo, festa de final de ano, sabe, jogo de futebol, shopping. Gente brigando por causa sabe, de presente. E uma coisa que eu sempre, assim, há anos eu não vou na rua em dezembro fazer nada, lugar muito cheio, né? Eu fico só na redondeza da minha casa. Eu tento me adiantar, resolver tudo em novembro, para não precisar ir no centro da cidade, que é muito cheio.
e porque a energia das pessoas fica muito exaltada e eu normalmente passo muito mal. E eu não sei se vocês lembram que ano passado eu, por causa da quarentena, eu não consegui me adiantar. Então eu precisei sair com meu filho, comprar árvore de Natal, comprar coisas, né, do Natal, porque ele já estava chateado, porque estava o ano todo em casa. Então eu falei, não, vamos comprar uma árvore de Natal legal e vamos fazer as coisas. Porque ele sempre passa o Natal com a família dele, esse ano a gente passou nós dois sozinhos. E eu desmaiei. Eu desmaiei na rua, desmaiei dentro da loja. Então, assim, pra mim, eu que sou muito sensível, tá? Eu já tenho essa cautela já há alguns anos. Mas, talvez para quem não seja tão sensível a essas energias de multidão e de confusão, pode começar a sentir, tá? Agora. Então, a nível individual, não vou entrar em cada um, né? Talvez na live, não sei, vou ver como é que eu vou sentir na hora. Observem aonde vai acontecer o eclipse. Observem para onde Marte está indo, né? Que aí depois vai passar por Escorpião, depois por Sagitário, que é um signo de fogo. Então, a gente vai ter um período aí muito intenso, tá? De várias coisas. Mas também teremos um período muito positivo. A gente tem que aprender a tirar positividade também. Marte, por ser uma energia de ação e de guerra, para muitas pessoas que são apáticas, que não têm energia de ação, que tem Marte debilitado, Marte em Câncer, pode haver uma sensação de energização e de assertividade, pode ser um trânsito positivo para algumas pessoas, tá, gente? Uma vontade de cumprir, uma vontade de agir, uma vontade de fazer. Como é um período muito transformador e que pode trazer muita cura, né? Eu acho que muita gente vai despertar, muita gente vai despertar. Eu tenho tido essa informação já há alguns meses. Na verdade, engraçado que vocês que me acompanham, né? Quem é novo talvez não saiba, mas quem está me acompanhando, eu tenho dito sobre o trânsito de Júpiter, como tem me influenciado. E esses dias, quando terminou o trânsito, eu voltei a me sentir melhor, de imediato, assim. Tudo tá melhor, de imediato. E eu tinha algo que não estava batendo. E eu falei assim, mas por que eu fiquei tão debilitada dessa vez? Porque, por mais que eu fazia as coisas para ficar melhor, a sensação que eu tinha é que nada adiantava. Nem exercício físico, nem medicina, nada me fazia me sentir melhor fisicamente. E aí, por consequência, quando você está fisicamente debilitada, a sua mente ela começa a não ficar legal. Você está exausta de sentir dor, de sentir cansaço e aquela coisa toda. Então, por mais que eu meditasse constantemente, como eu sempre faço, não tinha aquela sensação de que eu estava organizada mentalmente. Então, a energia é muito baixa. E eu fui meditar esses dias e eu ouvi que, na verdade, eu fui colocada para descansar, não ia ter outra forma, porque eu não descanso. Aí eu falei, ok, parabéns. Então, assim, foi necessário um monte de problema físico para me parar, para que eu pudesse descansar. Então, olha como é que a gente não compreende determinadas coisas. Eu fiquei um ano basicamente doente, debilitada, deprimida. Mas o universo me colocou para descansar. Porque a partir de agora vai ter um novo gatilho de despertar. E como eu cuido do processo de ascensão das pessoas, eu vou trabalhar mais e mais e mais. E aí eu falei assim, a gente não tem controle de nada. Por mais que eu tiver toda a consciência do mundo, isso não foi me revelado até o momento que o trânsito acabou. Porque senão eu não ia fazer o que tinha que ser feito. Talvez eu ia forçar a trabalhar, talvez eu ia forçar um monte de coisa que não era para forçar, porque eu não ia ter ciência do que vinha depois.
Então é que eu falo que, quando eu digo para vocês, tentem ver o lado positivo das coisas. Tentem estar abertos a nível de consciência para entender por que determinadas coisas acontecem. Que às vezes hoje é negativo, mas amanhã pode ser positivo. Que tudo depende de como a gente está aberto a compreender. É porque isso é verdade, gente. Isso acontece, inclusive comigo. E eu, apesar de ter sofrido o ano todo, quando eu entendi, eu senti gratidão. Eu falei assim, caramba, eu nunca ia me proteger, eu nunca ia falar assim, não, eu vou tirar um ano sabático, eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Entende? Então, a gente tem que realmente precisa se integrar com o universo nesse sentido de entender que o nosso livre-arbítrio é muito limitado, nossas escolhas, na verdade, elas são muito limitadas. E que quando você usa o seu livre-arbítrio para entender os processos, para aceitar, né? Para buscar aceitação. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar, de entender. E aí, né, vai buscar cura. É que eu falo, eu lido com um monte de gente que tem dificuldade, por exemplo, de mudança, de aceitar determinados processos, de aceitar que a vida ela não é linear, que a vida é cíclica, que um dia você é isso, outro dia você não é, amanhã você é aquilo e depois você não é mais. Então, e ainda assim tem essas pessoas que sabem que são assim, mas elas se colocam numa posição de buscadoras para que elas aceitem esse condicionamento de si próprios. E ainda assim tenham os benefícios, né, dentro da própria jornada. Então, é o que eu falo. Esse eclipse é um gatilho para o medo. O medo da transformação, o medo de se render, né? Ainda mais o medo de se render ao que você não conhece. E a nível espiritual, o processo de despertar ele é muito duro, porque materialmente falando, causa, né, muita transformação e muita mudança que a gente tem que processar internamente para que a gente se transforme de dentro para fora. E aí a nossa realidade ela começa a se alterar baseado na nossa consciência, né? Na consciência de que a gente cria toda a realidade exterior. Então, como o Júpiter já está em Aquário, eu vou falar muito no próximo ano, inclusive no Bemember, que eu já estou estruturando para a gente voltar no que vem, sobre Karma Yoga. Sobre você usar a sua consciência para você se beneficiar do seu processo de despertar, para talvez ajudar o outro que ainda está em dificuldade nesses processos. E não se faz isso, gente, impondo. Não se faz isso determinando, não se faz isso obrigando o outro. Se faz isso sendo exemplo. Se faz isso sendo bom, sendo consciente, sendo uma pessoa integrada com o universo. Se você é uma pessoa integrada com o universo e você entende a necessidade de ser bom em vários níveis, né? Automaticamente, energeticamente, você influencia o outro. Então tem muita gente que está desperta em família de pessoas que não estão despertas. Tem muita gente até que se relaciona com pessoas que não estão despertas. E não existe uma forma
de você ajudar essas pessoas, a não ser sendo uma boa influência, fazendo essas pessoas verem que é maravilhoso estar de perto, que a gente encontra a felicidade genuína interna, que a gente passa a não considerar mais a matéria como fonte de felicidade. Muito pelo contrário. A felicidade, ela está em nós, internamente. E quando você tem essa ciência, toda a realidade material que você criou com a sua consciência de felicidade se torna favorável. Você passa a sentir prazer e alegria com coisas pequenas, com pequenos momentos, coisas que antes você não conseguia talvez ver ou observar. Então, gente, quando você é algo, você se torna exemplo, né? Tudo que eu tô falando é muito intuitivo, não planejei nada disso. Inclusive, na verdade, eu ia falar outras coisas. Eu até anotei aqui, mas é sempre assim, né? Eu acho que a energia já tá muito forte pra mim. Já tá tudo muito aberto, inclusive, enfim, eu fui basicamente levada a ficar isolada. Eu tinha consultas marcadas e as próprias pessoas foram desmarcando as consultas. Isso foi muito louco, não fui eu nem que desmarquei, as pessoas foram desmarcando assim. E para que eu ficasse realmente isolada essa semana, porque eu ia estar muito aberta e muito sensível, né, às energias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar, que eu também quero deixar coisas para live, né? Eu acho que a partir daqui só as diretrizes mesmo que vocês vão ver. E a gente se encontra na live daqui a pouco. Tá bom, gente? Então, que vocês tenham um ótimo eclipse, né? Sendo positiva nesse sentido. Que vocês se rendam à transformação. Muitas vezes ela pode ser boa. Mas às vezes você tá com tanto medo de mergulhar por não saber onde você está indo, que você pode se privar de uma transformação boa. O medo é uma ilusão e não tem nada que aconteça que não seja programado para a sua jornada. Então, quanto antes você tem aceitação disso, mais fácil é você navegar aqui. Tá bom, meus queridos? Então é isso, a gente se vê em alguns minutinhos. Um beijo.